capítulo de número 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 25 e versículo de número 26, que diz assim: pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser derrotado é a morte. Senhoras e senhores que nos ouve nesta oportunidade tão maravilhosa, esta quinta-feira que Deus nos concedeu para estarmos aqui trazendo-lhes a palavra do Senhor nosso Deus. Você está sendo abençoado esta noite em estar ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Essa noite temos uma palavra ao seu coração. Já já estaremos orando e pedindo a Deus a bênção sobre seu lar, sobre sua família, sobre tudo o que lhe pertence. A Bíblia diz que a morte, ela é o último inimigo a ser derrotado, que Jesus Cristo vai reinar e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e a morte é o único inimigo a ser derrotado. Percebam que a morte, ao entrar no mundo, ela trouxe um medo profundo sobre esta humanidade. Ela trouxe um terror tão grande. Os homens vivem temerosos, temem a morte, pois não conseguem administrar este sentimento tão terrível que é este sentimento de morte. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Diz a Bíblia que por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. A morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ninguém está livre da morte. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos terão que passar por esta experiência de morte. A morte é o inimigo terrível que assola esta humanidade. Jesus Cristo, porém, ele é vida. Ele é o que vence a morte. Jesus Cristo é aquele que conquistou a morte, vitorioso, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu vitorioso sobre a morte e trazendo vida eterna a todos os homens. A morte é algo difícil demais de se compreender na íntegra, pois a morte, ela é tanto um ato como um agente e um estado. Por exemplo, a morte é um ato, o ato de morrer, o ato de separar o espírito do corpo. Este acontecimento, quando alguém morre, o ato de morrer, o ato de separação do espírito do corpo. Ninguém está livre de passar por este acontecimento de uma forma ou outra. Todos os homens e mulheres, todos os seres humanos, todos os seres vivos passarão por este acontecimento, o ato de morrer. A morte também, ela é um agente, ela é algo que opera neste mundo, tem propósito definido, assalariar os pecadores, os transgressores, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da salvação é de Deus. Mas o salário do pecado é a morte, é a recompensa pela transgressão, é a recompensa pelo erro, é um agente que opera, uma personificação. Por exemplo, lá em Apocalipse,
capítulo 6 e verso 8, diz que a morte foi vista montada em um cavalo, como se fosse uma pessoa, um agente que opera, que trabalha com um propósito definido de recompensar a humanidade que está desviada de Deus. A morte, ela também é um estado. Quando a pessoa morre, ela está em um estado de morte. Há quem creia que quando a pessoa morre, alguns estão dormindo, o sono da morte, o sono que não tem memória, não tem lembrança. Alguns a chamam de o sono da morte. Há quem acredite que depois da morte existe um purgatório. Há quem creia e depois da morte existe um renascimento, voltar a viver, morrer e renascer por tantas vezes. Porém, a Bíblia nos afirma que depois da morte existe um estado chamado estado intermediário dos mortos, onde todos estão aguardando a ressurreição, tanto a ressurreição da vida como a ressurreição da condenação. A morte é tida como um estado. A morte, ela pode ser compreendida como morte física, morte espiritual e morte eterna, como diz a Bíblia. Morte física é quando o tabernáculo se desfaz, quando o corpo morre, o espírito é separado do corpo. Morte espiritual é quando a pessoa decide se distanciar de Deus, ir para longe de Deus. Esta pessoa está morta espiritualmente em seus pecados, como diz a Bíblia em Efésios 2: todos nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. O pecado é morte espiritual. Quem está em pecado está em um estado de morte espiritual. E existe também a morte eterna, que a Bíblia chama de a segunda morte, onde todos os seres humanos cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porém, Jesus Cristo veio para trazer-lhes vida. Jesus Cristo não veio para que você continue assim morto. Jesus Cristo é o grande vencedor. Jesus Cristo é o vitorioso. Homem nenhum foi capaz de vencer a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Por 3 vezes, Jesus Cristo entrou na dimensão da morte e resgatou de lá algumas vítimas. Jesus Cristo resgatou um jovem chamado filho da viúva de Naim. Jesus Cristo ressuscitou uma menina chamada filha de Jairo. Jesus Cristo ressuscitou um homem velho chamado Lázaro. Jesus Cristo tem este poder. Por 3 vezes ele provou que tem domínio sobre a morte, pois ele é vida. E onde Jesus Cristo está, a morte não prevalece, a morte não tem como ficar, pois Jesus Cristo é a fonte de toda a vida. Jesus Cristo é o grande vitorioso sobre a morte. Nenhum ser humano é capaz de vencer a morte, mas Jesus Cristo, diz a Bíblia lá em Isaías capítulo 15, ou Isaías capítulo 25 e versículo 8, os profetas anunciaram que ele é o vencedor sobre a morte. Está escrito em Isaías 25 e 8: e ele aniquilará a morte para sempre. Jesus Cristo aniquilará a morte para sempre. Disse os profetas que ele aniquilará para sempre a morte. Lá em Atos capítulo 2 e versículo 27, o apóstolo Pedro, fazendo uso do Salmo de Davi, Salmo de número 16 e verso 10,
Pedro faz menção deste salmo dizendo: Ele não deixará a minha alma na morte, e nem permitirá que o seu santo, que o corpo do seu santo entre em decomposição. O apóstolo Pedro disse que o salmista Davi, por ser profeta, ele estava se referindo a Jesus Cristo, como ele mesmo disse: senhores, Davi foi morto e foi sepultado entre nós, e a sua sepultura está até hoje entre nós. Ele estava falando de Jesus Cristo, que havia de morrer, mas também ressuscitaria, pois Deus não deixaria a sua alma na morte, nem permitiria que o seu corpo entrasse em decomposição. Pois se Jesus Cristo veio ao mundo para trazer vida, Ele é vencedor sobre a morte. Jesus Cristo é vitorioso sobre a morte. Jesus Cristo, Ele é o grande vencedor sobre a morte. Até o porquê a morte não pôde deter a Jesus Cristo. A morte não pôde detê-lo. Está escrito em João capítulo 10, versículo 17 e versículo 18, Jesus Cristo diz assim: por isto o Pai me ama, pois eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele, Jesus Cristo, está dizendo: por isso o Pai me ama, pois eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tem poder de tirá-la de mim. Eu espontaneamente a dou, mas tenho poder para tomá-la de volta, pois este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus Cristo disse que a morte jamais teria autoridade sobre ele. Ele que voluntariamente daria a sua vida, mas tomaria de volta, pois este mandamento ele recebeu do Pai. Ninguém matou Jesus, ninguém, a morte não exerceu autoridade sobre ele. Jesus Cristo entregou-se por nós, Jesus Cristo doou-se por nós. Ele disse: é por esta razão que o Pai me ama, pois eu dou a minha vida, mas tenho poder para tornar a tomá-la. Ninguém tem poder para tirar de mim a vida. Eu espontaneamente a dou, mas torno a tomá-la, pois este mandamento eu recebi do meu Pai. A morte não pôde deter a Jesus Cristo. Ele voluntariamente se doou, morreu na cruz do Calvário, mas ressurgiu ao terceiro dia. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo está dizendo assim: antes eu vos entreguei o que recebi, porque segundo as escrituras, Jesus Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu segundo as escrituras. Jesus Cristo, ele morreu por nós, se entregou por nós, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressurgiu conforme as escrituras. A morte e a ressurreição de Cristo é algo que foi profetizado pelos profetas, está autenticado na palavra. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, o projeto de salvação. Jesus Cristo deseja salvar você, entrar na sua casa, gerando vida, repreendendo todo tipo de morte que pode estar beirando a sua vida, principalmente a morte espiritual, que traz destruição e conduz o homem perdido ao inferno. Jesus Cristo, porém, entra na sua vida, se assim você permitir, ele te dará a vida. Jesus Cristo também, como grande vencedor sobre a morte,
este monstro que aterroriza esta humanidade, o terror dos homens é a morte. Jesus Cristo demonstrou sua vitória na ressurreição. Romanos capítulo 1 e versículo 4 diz assim: ele foi declarado Filho de Deus com o poder do Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele demonstrou sua vitória na ressurreição. Quando ele ressurgiu, ele estava declarando que ele é o verdadeiro Filho de Deus, pois disse Paulo que ele foi declarado Filho de Deus com poder e santidade do Espírito pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele demonstrou sua vitória sobre a morte. Jesus Cristo tem as chaves da morte. Apocalipse capítulo 1 e versículo 18, Jesus Cristo afirma dizendo: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Ninguém mais domina sobre este termo. Jesus Cristo é o grande vitorioso. Morte não chegará à tua tenda, não haverá destruição da tua família, não haverá destruição do teu lar, pois uma vez que você se entrega a Jesus Cristo, você tem garantia de vida eterna, pois a Bíblia diz que aqueles que nele crê, segundo as Escrituras, não morrem, mas passam da morte para a vida. Vida eterna é o que Deus tem para você, que você viva eternamente. Os homens da antiguidade, eles queriam viver para sempre, através da mumificação, através de tantos rituais, temiam a morte, mas não conheciam, não conheceram o verdadeiro caminho da vida eterna. O verdadeiro caminho da vida eterna é Jesus Cristo, vencedor, vitorioso sobre a morte. Jesus Cristo é a fonte da vida. Caso queira viver para sempre, aceite a Jesus Cristo. Queira viver para sempre, entregue sua vida a Jesus Cristo, que te concede o dom da vida. Diz a palavra de Deus ainda que Jesus Cristo, além de ressurgir dentre os mortos, ele livrará todas as pessoas do domínio da morte. Jesus Cristo foi vitorioso sobre a morte, morreu, ressuscitou, foi declarado sua vitória sobre a morte, trazendo vida eterna. Mas a Bíblia ainda alerta dizendo que ele livrará todas as pessoas do domínio da morte. Em João capítulo 5 versículo 28 e versículo 29 diz a Bíblia: não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que fizeis sairão. Diz a Bíblia: ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram o bem sairão para a vida eterna, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. É o que diz a palavra. Chegará a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. No último dia ele vai bradar e vai autorizar que todos que já morreram saiam de suas sepulturas. Aqueles que praticaram o bem se ressurgirão para a vida eterna, mas aqueles que decidiram viver uma vida desgarrada, desregrada, distante, entregue ao pecado, entregue a tudo quanto é contrário à palavra de Deus, entregues à maldade, ao pecado, ressurgirão sim, serão também ressuscitados, mas para a ressurreição da condenação. Diz a Bíblia: os que praticaram o bem para a vida eterna, os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Entenda uma coisa esta noite: nós estamos aqui para dizer a você que Jesus Cristo é
a vida. Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é vitorioso e Ele deseja tanto salvar a sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo, aonde você está. Abra o seu coração, receba a salvação, receba a vida, receba o perdão. Jesus Cristo, Ele tem vida para te dar. Você não precisa temer a morte, pois quando chegar o seu momento de acontecer este ato de separação do espírito e do corpo, Jesus Cristo estará em pé nos céus à direita de Deus para receber o seu espírito. Fique tranquilo que uma vez que você tem Jesus no coração, se torna um discípulo dele, você não entrará em condenação. A morte será apenas uma passagem para a vida eterna. É por isso que nós estamos aqui alertando você que o fim vem para todos. É verdade, homens, mulheres, crianças, sem distinção de raça, povos, tribos e línguas, todos terão que passar por este ato, esta ação da morte, de ser separado. O tabernáculo, o corpo físico será desfeito e o Espírito, diz a Bíblia em Hebreus 9, a palavra de Deus diz no verso 27, que assim como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Depois da morte virá o juízo. Depois da morte os homens terão que comparecer diante de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 5:10, diz a palavra: importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, por bem ou mal, feito por intermédio do corpo. Meu amigo, hoje à noite existe uma palavra de salvação para você. A morte vai chegar na sua casa mais cedo ou mais tarde. O fim vai chegar até você. A sua vinda vai findar. Porém, meu amado, esteja pronto, esteja com Cristo, entregue sua vida a Ele, renda-se aos pés do Senhor, e Ele tem salvação para a tua vida esta noite. Esta noite nós estaremos orando a Deus, pedindo uma bênção sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu casamento. Se você desejar, aonde você está, aceitar Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo que saiu da sepultura com vida ao terceiro dia e trouxe vida para esta humanidade, aceite Ele no seu coração, receba Jesus Cristo. Ele não é apenas uma historinha de literatura. Jesus Cristo é real, Jesus Cristo existe. Ele é o Salvador de todos os povos. Ele não faz acepção de pessoa. Ele te ama, Ele entra no teu coração, Ele transforma a tua vida, Ele muda o teu destino. Aceite Ele e serás transformado em um novo homem, em uma nova mulher. Nós estaremos orando e você pode estar recebendo Jesus Cristo no seu coração, aí mesmo onde você está. Se você crê, Jesus Cristo entra no teu coração esta noite, perdoará os teus pecados, escreverá o teu nome no livro da vida, no nome santo de Jesus Cristo. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre este lugar, sobre os comerciantes, os empresários, empreendedores, funcionários, aqueles que estão passando, que estão assentados. Estaremos orando por você neste momento, pedindo a bênção de Deus. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, essa noite, ó Pai, estamos aqui em pleno ar livre, transmitindo a Tua palavra. Rogamos ao Senhor esta noite uma bênção especial sobre a vida de quem está passando, sobre a vida de quem está sentado.